Vamos então resolver a ficha número 4, manual de estudo. Estás preparado? Vamos lá então juntos resolvê-la. Vamos lá. A ficha 4 é constituída por 4 exercícios. Vamos resolver um de cada vez. A primeira está relacionada com o material multibásico e diz o seguinte: relaciona cada número com a representação em termos de material multibásico e a respectiva expressão escrita. Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos ver como é que se representa primeiro o número 142 e depois vamos associar no final essa representação com a representação que nos foi dada. Quantas centenas tem o número 142? Tem. Portanto, esta é a ordem das unidades, esta é a ordem das dezenas, esta é a ordem das centenas. Portanto, quantas centenas? Tem uma centena. Muito bem. E quantas dezenas? Tem 4 dezenas. Unidade, dezena, centena. 4 dezenas. E quantas unidades? Tem 2 unidades. Não é? Portanto, somares uma centena, que é 100, com 4 dezenas, que é 40, com 2 unidades, 0 mais 0 mais 2 dá 2, não vai nenhum de trás, 0 mais 4 dá 4, baixas 1, 142. A representação em termos de material multibásico é uma placa, 4 tiras e 2 cubinhos, certo? Vamos então ver a relação que existe com os dados fornecidos pelo enunciado. O 142, como nós vimos, é uma placa, 4 tiras e 2 cubinhos. Onde é que está? Onde é que estão 4 tiras? 4 tiras, aqui temos 3 tiras, uma tira, nenhuma tira, 4 tiras estão aqui. Portanto, não há dúvida que o 142, portanto, que é uma centena, 4 dezenas e 2 unidades, é esta representação em termos de material multibásico. E por extenso é 142. Portanto, 142 é uma centena, 4 tiras, uma placa, aliás, 4 tiras e 2 cubinhos, certo? Que é uma centena, 4 dezenas e 2 unidades. Compreendeste? Vamos avançar para outro número, então. O segundo número é o 138. Quantas centenas tem o número? A ordem das centenas é o 1, portanto tem uma centena. E quantas dezenas? A ordem das dezenas é o 3, tem 3 dezenas. E quantas unidades? A ordem das unidades é 8, 8 unidades. Portanto, uma centena, 3 dezenas e 8 unidades, somando isto dá 138. Ou seja, é uma placa, que é um 100, 3 tiras, que é 10 mais 10 mais 10, 30, e 8 cubinhos. Certo? Vamos ver a relação com as hipóteses que nos foram dadas. Portanto, onde é que tu podes ver aqui uma placa, 3 tiras e 8 cubinhos? As 3 tiras estão aqui e 8 cubinhos estão aqui. 2, 4, 6, 8. Então, o 138, que é uma centena, 3 dezenas e 8 unidades, está relacionada com esta representação multibásica e, por extenso, é 138. 138. Portanto, uma centena, 3 dezenas, 8 unidades, ou seja, uma placa, 3 tiras e 8 cubinhos. Vamos ver outro número, o 115. Quantas centenas tem este número? Tem uma centena. Quantas dezenas? Tem uma dezena. E quantas unidades? Tem 5 unidades. Então, 100 mais 10 mais 5, 100 que é uma centena, 10 é uma dezena mais 5, somando dá 5, 1, 115. Portanto, uma placa, uma tira, que é uma dezena, e 5 cubinhos. São 5 unidades. Vamos ver então a relação que os dados nos foram fornecidos e verificamos onde é que existe uma placa. Uma tira, aliás, é aqui. Portanto, o 115, que é uma centena, uma dezena e 5 unidades, tem esta representação em termos de material multibásico e lê-se por extenso 115, ou seja, uma centena, uma dezena e 5 unidades, ou seja, uma placa, uma tira, que é uma dezena, e 5 cubinhos, que é 5 unidades. Vamos a outro número, o 108. Quantas centenas tem este número? Uma centena, 0 dezenas, é a ordem das dezenas, 0 dezenas,
E quantas unidades? 8 unidades. Ou seja, 100 mais 0 mais 8 unidades. 8 mais 0 dá 8. Não vai nenhum de trás. Baixas o 0, baixas o 1, 108. Uma placa, 0 tiras e 8 cubinhos. Portanto, 2, 4, 6, 8 cubinhos. Vamos ver a relação com os dados que nos foram dados. Onde é que não existem tiras? É neste no meio. Não tem tiras. Portanto, o 108, que é uma centena, 0 dezenas e 8 unidades, está relacionada com esta representação em termos de material multibásico e lê-se 108. Certo? Portanto, resumindo, o 142 é esta representação, lê-se 142. O 138 é esta representação, uma placa 100 mais 30 mais 8, 138. Este 115 é uma placa que é 100, uma dezena, que é uma tira, e 5 cubinhos, 4 e 1, 5, 115. E finalmente o 108 é uma placa, 0 tiras, não tem nenhuma, e 8 unidades, 8 cubinhos, 108. Certo? Vamos então ver o exercício número 2. Escreve estes números por ordem crescente. Repara que a representação deles, alguns já estão decompostos em centenas, dezenas de unidades, outros têm uma representação diferente. Diz aqui que é uma centena, 7 dezenas e 3 unidades. Portanto, tens que ver se tens que pôr estes números numa representação única para não te enganares, não é? Portanto, se optares por esta, por exemplo, aqui esta aqui, como é que será? Será uma centena, será 100 mais 70 mais 3. Portanto, metes estas representações dos números da mesma maneira para poderes raciocinar em termos de ordenação. Pousa o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então resolver. Vamos pôr a relação dos números primeiro que nos são dados e repara que vamos ver a transformação de cada um deles. Neste caso, a decomposição do formato centenas, dezenas de unidades no primeiro já está efetuado. 100, uma centena, 2 dezenas e 8 unidades. Este segundo, uma centena, 7 dezenas e 3 unidades. Este aqui é 100, é uma centena, não tem mais nada, é 0 dezenas e 0 unidades. Este aqui é 9 dezenas e 3 unidades, é um número com 2 algarismos, enquanto o outro tem 3 algarismos. 150 é uma centena, 5 dezenas e 0 unidades. 160 já está, no formato 100 mais 60 mais 9. Uma centena, 8 dezenas e 9 unidades. E finalmente temos uma centena, 4 dezenas e 2 unidades. Portanto, como nós vemos aqui, temos números de 3 algarismos, exceto este que é de 2 algarismos. Temos de fazer a distinção entre o número de 2 algarismos, que é 90 mais 3, e todos os restantes números que são de 3 algarismos. Portanto, nós agora vamos ter a coordenar estes números. Sabemos que o mais pequeno de todos eles é o único de 2 algarismos, é este, e depois temos que coordenar estes de 3 algarismos. Vamos fazê-lo como habitualmente nós costumamos proceder. Portanto, colocamos aqui os números todos. Sabemos que vamos ordená-los pela ordem das centenas. Esta aqui, a ordem das centenas é 0, tem 0 centenas, e todos estes têm uma centena. Portanto, pondo a escala das centenas do menor para o maior, podemos ter centenas desde 0, o número variando de 0, que é um número de 2 algarismos, até 9 no máximo, não é? Portanto, nesta escala só vamos aproveitar o 0 e o 1. Temos aqui este número com 0, com o número 0 centenas, e todos os outros números com uma centena. Portanto, ficamos com o 0 e com o 1. O 90 mais 3 fica alinhado com as 0 centenas, e os outros nós vamos pô-los na ordem que estão. Não vamos fazer qualquer ordenação para já. Portanto, estamos a distinguir os números de 2 algarismos dos números de 3 algarismos. Agora, temos que ordenar, sabemos que este é o menor deles, destes todos, temos que ordenar os restantes números pela ordem das dezenas. Metemos a escala das dezenas, desde 0 a 9, e começamos a ordenar. O primeiro tem 2 dezenas, fica alinhado com as 2 dezenas. O segundo tem 7 dezenas, fica alinhado com as 7 dezenas. O terceiro tem 0 dezenas, fica alinhado com as 0 dezenas. O quarto tem 5 dezenas, fica alinhado com as 5 dezenas. Este 60 fica alinhado com as 6 dezenas. O 80 com as 8 dezenas. E finalmente o 40 com as 4 dezenas.
E temos os números ordenados, do menor para o maior. O menor de todos eles é este, primeiro de dois algarismos, que é 90 mais 3. E relativamente aos 3 algarismos, o mais pequeno é este. E o maior de todos eles é o 100 mais 80 mais 9. Ou seja, resumindo, o primeiro número é 90 mais 3, que é 93. O segundo é 100 mais 0, que é 100. O terceiro é 128. O quarto é 142. O quinto é 150. O sexto é o 169. O sétimo é o 173. E finalmente o último e o maior de todos eles é o 189. Portanto, temos os números ordenados por ordem crescente, como pretendíamos, isto é, do mais pequeno para o maior. Vamos então resolver o terceiro exercício, que diz o seguinte: observa a fila de crianças onde cada uma está identificada pela primeira letra do seu nome. Esta começa por R, não sei se será Rui, completa de acordo com a ordem do alfabeto. Esta começa por A, é a primeira, tem a primeira sequência, a primeira posição na relação das letras. Esta é o B, é a segunda. Aliás, o alfabeto começa por quê? Por A, B, por isso é que esta é a primeira e esta é a segunda. Vamos ver qual é a posição das restantes letras. Pousa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Antes disso, vamos então recordar o que são números ordinais e como são utilizados, certo? Antes de resolver o problema. Portanto, os números ordinais são números utilizados para indicar uma ordem numa dada sequência, ou seja, eles indicam a posição ou lugar de algo ou que alguém ocupa numa série ou num conjunto. E como é que se diz o primeiro? O primeiro, depois vem o segundo, o terceiro. Isto é o número cardinal, corresponde ao ordinal, que é o primeiro, que se escreve primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, por aí fora. Ora bem, vamos ver alguns exemplos de utilização. Temos aqui indicar a posição numa fila, por exemplo. Servem para definir a ordem de chegada numa corrida, por exemplo, de Fórmula 1 ou numa corrida de outra corrida de qualquer outro tipo. Indicar andares de edifícios, tópicos de uma lista, as partes de um todo ou capítulos de um livro, por exemplo. Estes são alguns exemplos. Vamos ver estes exemplos para tu poderes perceber melhor a sua aplicação. A primeira aplicação é indicar a posição numa fila. Por exemplo, numa fila de atendimento. Temos aqui uma fila de atendimento, cujo posição inicial da fila é este menino que está aqui e este menino na posição final. Podemos dizer então que o João, por exemplo, está na 7ª posição da fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cá está. Ele, o João, está na 7ª posição da fila. E, por exemplo, o José, que é este, está é o quarto da fila. 1, 2, 3, 4. Portanto, repara como é que é feita a utilização do número ordinal para indicar a posição numa fila. Vamos passar outro exemplo. Por exemplo, para definirmos a ordem ou explicitarmos a ordem de chegada numa corrida, por exemplo, de Fórmula 1, à meta, o que é que nós podemos ver? Podemos dizer que este foi o primeiro a cortar a meta, este carro. Cá está aqui a linha da meta com a bandeira. Este é o primeiro a cortar a meta. E este aqui ficou em segundo lugar. Cá está o segundo. E aqui o primeiro. E provavelmente este que vem ali ao fundo ficará em terceiro lugar. Se não houver até aqui, irá ocupar o terceiro lugar no pódio. Certo? Vês como é que se faz a utilização dos números ordinais na ordem de chegada, por exemplo, numa corrida? É deste género. Outro exemplo é indicar os andares de edifícios, um andar específico num prédio. Por exemplo, a Maria mora aqui no 4º andar deste prédio. A casa da Isabel é aqui no resto do chão. Portanto, e aqui é preciso distinguir duas coisas. Recorda que um andar, em termos de arquitetura, é um nível de um prédio acima do nível do chão. Tens aqui o nível do chão, não é? E tens vários níveis. Este é o primeiro nível, este é o segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível. O nível é diferente do andar, certo? O resto do chão corresponde ao primeiro piso, não é? Piso ao nível, certo? O segundo piso ou segundo nível é o primeiro andar, o terceiro é o segundo, o quarto é o terceiro e o quinto é o quarto andar, né? Portanto, vê a distinção destes dois conceitos.
Uma coisa é o andar, outra coisa é o nível ao piso, não é? Portanto, no fundo, o nível é a fatia, portanto, podemos dizer que é uma fatia horizontal do prédio. A primeira fatia é o primeiro piso, o primeiro nível, depois o segundo nível, o terceiro nível, o quarto nível, o quinto nível. Só que o segundo nível corresponde ao primeiro andar, certo? Segundo andar, terceiro andar, quarto andar. Portanto, no prédio em que habitam a Isabel e a Maria, tem 5 pisos, não é? 1, 2, 3, 4, 5. Tem o piso ao nível do chão e depois mais os outros 4. E só tem 4 andares, não é? Um é resto do chão. Primeiro andar, segundo, terceiro, quarto. Entendeste a diferença? Portanto, esta é a utilização dos números ordinais para definir percentagem em prédios. Outro exemplo, tópicos de uma lista de compras. Podemos dizer, por exemplo, que o pão, aqui na lista dos diversos, ocupa a 8ª posição na lista de compra do grupo dos diversos. Temos aqui o grupo dos diversos, que é esta zona aqui toda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O pão ocupa a 8ª posição. Por exemplo, mais um exemplo, os refrigerantes, no grupo das bebidas, ocupam a 2ª posição. A primeira posição é a água mineral, a segunda é os refrigerantes, certo? Por exemplo, para representar as partes de um todo, imagina uma pizza de 4 sabores, temos aqui uma pizza de 4 sabores, este é o primeiro sabor, este é o segundo, este é o terceiro, este é o quarto sabor. Por exemplo, nós utilizamos, podias indicar outra ordem para indicar os sabores, mas normalmente o que é que fazemos? Utilizamos a ordem de leitura, deve ser da maneira que nós escrevemos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Portanto, temos duas linhas, não é? E temos a esquerda e a direita. Portanto, a primeira que nós devemos definir, para ser mais correto, é esta. A seguir, o que é que escrevemos? Escrevemos para a direita. É a segunda. Depois, quando chega ao fim da linha, o que é que tu fazes? Baixa-se de linha, escreves a terceira e finalmente a quarta. Portanto, deve ser em forma de Z, não é? Assim, daqui para a direita, baixa e volta para a direita. Portanto, esta é uma forma de indicar as partes de um todo. Por exemplo, a indicação de capítulos de um livro. O sumário de um livro de ciências, por exemplo, o que é que nós vemos? Vemos que o Reino das Plantas, 1, é o terceiro capítulo do sumário. Nós temos aqui o sumário do livro, que tem 9 capítulos, não é? E o terceiro capítulo corresponde ao Reino das Plantas 1. O quarto já corresponde ao Reino das Plantas 2 e por aí fora. Estás a entender a diferença? É a aplicação. Portanto, no nosso caso, nós temos o alfabeto maiúsculo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, são as letras do alfabeto maiúsculo. E o que é que nós temos? Vamos fazer a relação primeiro dos meninos com as letras do alfabeto. O que é que nós vemos? O Rui está ligado ao R, começa por R. Depois, eu disse Rui, dá a ideia que seja Rui, mas não sabemos. Este cujo nome começa por I, liga-se ao I. O E liga-se ao E. O J liga-se ao J. O A liga-se ao A. O N liga-se ao N. O M liga-se ao M. O B liga-se ao B. E finalmente o L liga-se ao L. Portanto, para as restantes letras não há meninos cujo nome se inicia por essa letra. Então vamos retirá-las. As que não estão mencionadas aqui no grupo dos meninos, retiramos as letras. Então ficamos com quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Agora, qual é a sequência disto? A sequência tem que ser do princípio para o fim. Da sequência que nós ficamos, das letras que nós temos são estas. Qual é a sequência? Será primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona letra. Então qual é a relação que nos é dado? Sabemos que a primeira é o A, é esta menina. E a segunda é o B. E para os restantes, como é que vamos fazer? Vamos ver. A terceira é esta aqui, este menino. A quarta qual é? É este menino, quarto. A quinta qual é? É este. A sexta qual é? É este.
A sétima qual é? É esta aqui, este menino. A oitava qual é? É este. E finalmente o nona qual é? É aquele. Está definida a ordem. Portanto, este é o primeiro, este é o segundo. Depois temos aqui o terceiro, quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Percebeste a relação? Portanto, temos que definir a sequência no número de letras que são utilizadas, no caso dos meninos. Portanto, da esquerda para a direita, porque é esta sequência de letras no alfabeto. Portanto, resumindo, o que é que nós temos? Temos a primeira e a segunda são estas meninas, depois vem todas as outras relações. A terceira é este, começa por E, quarta, depois quinta, depois sexta, sétima, oitava e nona. Portanto, esta é a relação, a aplicação dos números ordinais no caso do nosso exercício. Compreendeste? Vamos então ver o último exercício, o número 4, e que nos pede para fazer esta sequência de operações. Primeiro uma adição, depois uma adição, depois mais uma adição, depois uma subtração, uma adição, uma subtração, uma adição e uma subtração. Para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos tentar utilizar o cálculo mental primeiro e comprovando pelo algoritmo. Neste caso vamos ter 120 mais 5. Portanto, o que é que vai influenciar esta adição? Só vai influenciar as unidades. Não tem agrupamento, porque 0, 0 mais 5 dá 5, não é? Portanto, já estamos a ver quanto é que vai dar isto. 120, se somares apenas 5, 0 mais 5 vai dar 5, ou seja, vai dar 125. Vamos confirmar pelo algoritmo. 120 mais 5 dá 0 mais 5 dá 5, não vai nenhum de trás. Baixas o 2 e baixas o 1. Portanto, tens 125. Porquê? A única ordem que vai sofrer alteração é a ordem das unidades. Porque tens 0 mais 5 unidades, não chega às 10, não ultrapassa as 9, portanto não há agrupamento, portanto apenas influencia a ordem das unidades, a única que sofre alteração. Neste caso é 125. Então temos 125 para a segunda e vamos somar 10. Neste caso vamos somar uma dezena exata, vai apenas influenciar a ordem das dezenas. Nós temos 2 mais uma dezena, vai ficar 3. Portanto, já estamos a ver qual é o número que vai dar aqui. É o 135. Porque só vai influenciar a ordem das dezenas, não tem agrupamento. 2 mais uma dá 3. Portanto, o número 1 e o número 5 mantém-se. O 2 passa a 3, fica 135. Vamos confirmar. 125 mais 10, 5 mais 0 dá 5. Não vai nenhum de trás. 2 mais 1 dá 3. Não vai nenhum de trás, baixas o 1. Cá está. Quanto é que tens? 2 mais 1, porque este 2 mais 1 dá 3. Dá 135. Cá está. A única ordem que sofreu alteração é a ordem das dezenas. Portanto, o número que nós vamos obter aqui é o 135. Vamos passar à adição seguinte. 135 mais 9. Aqui vais adicionar 9 unidades, mas repara uma coisa. Quando tu vais adicionar 5 com 9, tu vais ter um número maior que 9. Vais ter que fazer agrupamento. 5 e 9 dá 14. Significa que vai ter influência na ordem das unidades e na ordem das dezenas, porque vai de trás. Certo? Agora vamos confirmar. 135 mais 9 dá 9 e 5 dá 14 e vai 1. Portanto, 1 e 3 dá 4. Baixas o 1, que não vai nenhum de trás, 144. Certo? Então vamos ver. Aqui, como tem agrupamento, as ordens que sofrem alteração não é apenas a ordem das unidades, mas também vai influenciar a ordem das dezenas, porque vai um de trás. Tu tens 5 mais 9, vai dar 14. E então desdobras isto, como passa dos 9, passas uma dezena para a ordem das dezenas e ficas com a diferença na ordem das unidades. Ficas com 4 unidades na ordem das unidades e passas uma dezena, são 10, 10 passas uma dezena para a ordem das dezenas. Então vais ter 3 mais 1 dá 4,
certo? 3 mais 1 dá 4, por isso é que aqui passou a 4. Entendeste a diferença? O exemplo seguinte, vamos ter 144 menos 4, vamos retirar apenas 4 unidades. Aqui, como não é preciso haver pedido de empréstimo à ordem das dezenas, porque pode tirar 4 unidades a 4, apenas vai influenciar a ordem das unidades. Ora, vamos confirmar aqui. 144 menos 4, 4 podes tirar 4, dá 0, não vai nenhum de trás, baixas o 4 e baixas o 1, também não vai nenhum de trás. Portanto, fica 140. Por isso é que neste caso, tu retiras 4 unidades a 4, 4 menos 4 dá 0, portanto isso só influencia a ordem das unidades. Já sabíamos que este número ia dar 140. Porquê? Porque a 4 vais tirar 4, ficava 0, e os outros dois mantêm-se, 140, certo? Isto é o cálculo mental que tens de começar a te habituar a fazer. Vamos então ver o exemplo seguinte. 140 mais 10, neste caso vais adicionar uma dezena exata. Também é simples, porquê? Porque apenas vai haver alteração nas ordens das dezenas e não vai haver agrupamento, porque 4 mais 1 dá 5, não chega a passar os 9, não é? Portanto, vamos confirmar pelo cálculo, pelo algoritmo da adição. 0 mais 0 dá 0, não vai nenhum de trás. 4 mais 1 dá 5, não vai nenhum de trás, baixas o 1, 150. Cá está, já sabíamos que ia dar 150. Porquê? O 1 e o 0 mantinham-se constantes, cá está, não tinha alteração, e o 4, consumando com 1, passava a 5. Já sabíamos que ia dar 150. Vamos ver a operação seguinte. Tens 150, vais retirar 5 unidades. E neste caso, em princípio, seria, se não houvesse necessidade de pedir emprestado, a única alteração seria nas ordens das unidades. Mas neste caso, tu não podes tirar 5 a 0. Tens que pedir uma dezena emprestada às dezenas. Aqui, pedindo uma emprestada, fica 4, e esta dezena passa para as unidades valendo 10. E então já podes tirar 5 a tirar a 10. A 10 já podes tirar 5, certo? Vamos ver o algoritmo. 150 menos 5, não podes tirar 5 a 0, tens que pedir uma dezena emprestada ao 5, ficam 4 dezenas, passam 10 unidades, a 10 já podes tirar 5, ficam 5. Aqui baixas o 4, não tens nada para tirar, certo? E aqui baixas o 1, também não tens nada a subtrair, fica 145. Por isso é que aqui o 5 passa a 4, porque nós pedimos emprestado uma dezena às dezenas. Em vez de 5, fica 5 menos 1, fica 4. E aqui ficam 10 unidades, menos 5 ficam 5. Por isso é que fica 145. Já sabíamos que ficava 145. Esta subtração é mais complicada, porque é necessário pedir emprestado às dezenas, mas tens que te habituar a fazer isto mentalmente. Operação seguinte, tens 145 e queres adicionar 15 unidades. 15 unidades é igual a quê? A uma dezena exata mais 5 unidades. Então, vamos ter influência em quê? Em princípio, vamos ter influência nas unidades e nas dezenas. Porquê? Porque às unidades vais somar, às 5 unidades vais somar 5 e às 4 unidades vais somar 1. E além disso, tens aqui agrupamento, porque 5 mais 5 dá 10, portanto, vai passar uma dezena para a parte das dezenas. Vamos confirmar primeiro pelo algoritmo. 145 mais 15, tens 5 mais 5 dá 10 e vai 1. 1 mais 1 dá 4, mais 1 dá 6, certo? 4 e 1, 5 e 1, 6. Baixas o 1, 160. E porquê que é 160? Vamos confirmar em que termos de cálculo mental. Tu estás a somar 5 com 5, vai dar 10. 5 com 5 dá 10. Portanto, como passa dos 9, tens que passar uma dezena para a parte das dezenas. Ora, fica 10 mais 0, quer dizer, nas unidades ficam 0 e passas uma dezena para a ordem das dezenas. E então passas, em vez de ter 4, passas a ter 5. Mas como ainda tens que somar mais uma dezena, que está aqui, ficam 4 mais uma, 5, mais uma que vem de trás, 6. Fica 160. Entendeste a diferença? Se não entendeste, te revê o problema. Temos agora a subtração de uma dezena exata ao número 160. Como é que nós retiramos uma dezena exata? Já sabemos que se vamos subtrair uma a 6, não vai haver pedido de empréstimo, não é necessidade, podes tirar a 6, podes tirar 1,
Portanto, só vai influenciar a ordem das dezenas. Vamos confirmar pelo algoritmo. 160 menos 10, a z pode tirar 0, fica 0. A 1 pode tirar, a 6 pode tirar 1, ficam 5. Não tens que subtrair nada, baixas o 1. Ficam 150. Cá está. E tens influência, só tem alteração na ordem das dezenas, porquê? Porque a 6 dezenas tu retiras uma dezena. E portanto ficam 5 dezenas. Já sabíamos que se a 160 tirando uma dezena, só vai influenciar a ordem das dezenas, portanto ia reduzir uma, passava a 150. Entendeste? Resumindo, portanto a 120 somas 5 dá 125. Aqui já sabíamos que 0 mais 5 dava 125. Aqui estás a somar 10, como só vai influenciar a ordem das dezenas. Porquê? Porque 2 mais 1 dá 3, não tem agrupamento, dá 135. Aqui vais somar 9. Aqui, atenção, não vai influenciar só a ordem das unidades, porque tens 5 mais 9 dá 14, mas como vai uma de trás, este 3 passa a 4 e fica 144. E agora a 144, retirar 4, só vais retirar estas 4 unidades, só vai influenciar estas 4 unidades, podes tirar 4 a 4, então fica 140. E aqui, somar 10, já sabemos que vamos somar 10, só vai influenciar a ordem das dezenas. Portanto, este 4, somando com 1, passa aqui a 5. Os outros dois, a ordem das unidades das centenas mantém-se, portanto é o 150. A 150 vais tirar 5, isto não vai influenciar só a ordem das unidades, vai influenciar também a ordem das dezenas. Porquê? Porque tu não podes tirar 5 a 0, tens que pedir uma dezena emprestada ao 5. Então vai ficar, em vez de 4, em vez de 5 vai ficar 4, fica 1, 4, e depois aos 10, que é as unidades que saíram referentes a esta dezena que saiu daqui, podes tirar 5. Então quanto é que fica? Fica 145. A 145 vais somar 15, não vai influenciar a ordem das unidades e das dezenas. Porquê? Porque somas 5 com 5 dá 10, vai 1, 4 mais 1, 5, e 1 que vem de trás 6, dá 160. A 160 tiras uma dezena, a 6 podes tirar 1, claro que podes, então já sabemos que só vai influenciar a ordem das dezenas, fica 150, fica 150. Entendeste? Portanto, é importante começares a ver estas operações em termos de cálculo mental para se tornar mais rápido a resolução dos problemas. Entendeste? Se não percebeste, revê o vídeo e vê esta parte com mais detalhe.